Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, sou defensora pública, faço parte do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Estamos aqui hoje para mais um encontro em continuidade ao nosso curso de formação em Gênero e Raça, segundo módulo. Hoje teremos a aula número 5. Excepcionalmente, essa aula será gravada e disponibilizada. Não é uma aula ao vivo, como a gente costuma fazer nos nossos encontros. Em razão da disponibilidade da nossa palestrante de hoje, essa aula, então, vai ser num formato diferente. Eu vou dar algumas explicações. O tema da aula de hoje seria como atuar nos casos que envolvem discriminações de gênero e raça a partir do aporte do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. A palestrante de hoje é a doutora Suhaile Fernandes Youssef, nossa colega, defensora pública, atualmente na coordenação auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. A doutora Suhaile é formada pela Universidade de São Paulo e possui mestrado em Direito Internacional e Comparado pela mesma instituição. Na aula de hoje, o link de presença está disponibilizado aqui no link da aula, então as pessoas podem fazer o registro da presença já no link, que está disponível no vídeo, na descrição do vídeo. E, excepcionalmente, também o formato de interação vai ser diverso. Hoje a gente não vai ter aquele espaço para fazer debates, perguntas, mas todas as questões e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail do núcleo, que também está disponibilizado na descrição do link, o e-mail do núcleo é núcleo.mulheres@defensoria.sp.def.br. As questões vão ser encaminhadas para a nossa palestrante e depois podem ser respondidas com a devolutiva do núcleo, tá? Então, não vou me alongar, mais uma vez aqui, vou agradecer o apoio da EDEP, a realização e continuidade desse curso, e agradecer muito a disponibilidade da nossa palestrante, Suhaile, por ter aceitado o convite. A gente sabe que são vários compromissos, mesmo assim, ela se empenhou e conseguiu um horário na agenda para fazer essa gravação e poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Obrigada, Suhaile. Eu que gostaria de agradecer, Fernanda, o convite do Nudem para fazer parte desse curso que está no seu segundo módulo já. Passaram por aqui o Winnie Bueno, a Yasmin também da Defensoria Pública, a Isadora e outras pesquisadoras como a professora Fabiana que trouxeram uma série de contribuições, tanto teóricas quanto práticas, para essa discussão tão importante que a gente consiga refletir sobre como o sistema de justiça muitas vezes, né, ignora as discriminações raciais e de gênero. E a ideia da aula de hoje, eu queria já agradecer o Nudem por esse curso, que tem me ensinado também, e outras pessoas que estão ouvindo aqui hoje, já começar um pouco para a aula, pedindo desculpas já, desde já, que eu não vou poder estar presente, né, ao vivo, na sexta-feira, e me colocar à disposição para responder as perguntas que forem realizadas por vocês durante a aula e encaminhadas posteriormente pelo e-mail do núcleo especializado, né, no Nudem. Eu gostaria de começar, então, fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e um colar vermelho. Fazendo essa descrição e relembrando vocês de encaminhar as perguntas por e-mail e colocar no chat também, eu já vou iniciar aqui a discussão e, infelizmente, não vou poder contar com a contribuição de vocês para que a gente possa construir juntos, né, reflexões sobre de que maneira o direito internacional dos direitos humanos pode ou não contribuir, né, para uma atuação prática no tema da discriminação racial e discriminação de gênero. Eu preparei um material em PowerPoint para que possa facilitar um pouco a nossa conversa aqui. Então, eu vou transmitir para vocês e a gente já começa com esse tema, que é o tema da exposição, que eu fui provocada, né, pelo Nudem a discutir com vocês, que é como atuar em casos que envolvem discriminações de gênero e raça a partir dos aportes do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Então, a partir desse tema e dessa provocação, a minha ideia para a nossa conversa hoje
é dividir um pouquinho as discussões sobre esse tema em 4 pontos principais. Primeiro, a gente precisa entender, né, o que é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que a gente está falando tanto, e como ele pode contribuir para o reconhecimento das discriminações raciais e de gênero e das discriminações interseccionais. E nesse ponto, a gente passa para o segundo momento da nossa conversa, que é justamente tentar entender quais são os desafios, quais são os obstáculos para o reconhecimento dessas discriminações no Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Porque se de um lado, né, no âmbito interno, as discriminações raciais, essas desvantagens e os sistemas de dominação que se entrelaçam para produzir desvantagens para mulheres, né, e pessoas negras, nesse sentido, essas, né, dificuldades e obstáculos também se transferem para o sistema internacional. E para a gente falar como ele pode contribuir, é importante também que a gente compreenda no histórico de construção dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, ou mesmo da construção jurisprudencial, né, de órgãos de proteção, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou os comitês de supervisão de tratado, de que modo eles têm uma dificuldade também de reconhecer essas violências para reconhecer tanto violações de direitos, como também determinar medidas de reparações. Então, no terceiro momento, passada essa discussão inicial sobre os obstáculos, a gente vai olhar, então, para o que foi desenvolvido em termos de parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos no tema do direito antidiscriminatório, e aqui com enfoque nas discriminações raciais e de gênero, e particularmente as discriminações interseccionais. E, por fim, os desafios de uma atuação prática. De certa forma, esses desafios de uma atuação prática, eu vou desenvolver aqui na minha fala, olhando para esses principais parâmetros de desenvolvimento e trazendo aportes a partir desses casos que eu vou citar e que vou discutir com vocês. É importante vocês saberem que, para me preparar para essa aula, eu me baseei, né, na minha experiência enquanto defensora pública, mas também na minha experiência de atuação nas organizações não governamentais que atuam com direitos humanos, como o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e também o Instituto Pro Bono. Eu fiz um mestrado, né, que foi citado pela Fernanda já aqui, que justamente discute a maneira como o sistema interamericano incorpora ou não, no caso em específico a Corte, o conceito de interseccionalidade nas suas decisões para garantir direitos de mulheres e promover reparações que sejam efetivamente interseccionais. Então, parte das discussões que eu vou fazer aqui com vocês tem relação com essa reflexão que eu fiz nos meus estudos do mestrado. Então, vamos começar. O que seria, então, esse Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, do que nós estamos falando, né? Aí vocês têm uma foto da Declaração Universal que foi promulgada em 1948, que traz, né, junto do sistema das Nações Unidas, uma discussão do quanto, né, após a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades que foram cometidas nos campos de concentração, o Holocausto, as pessoas, né, que foram discriminadas, mortas de forma sistemática, o genocídio praticado contra a comunidade judaica. Então, toda essa série de terrores, né, e de crimes de guerras praticados foram mobilizados para pensar a importância de que não só nos âmbitos dos estados é necessário ter medidas de proteção dos direitos humanos, porque muitas vezes esses estados, mesmo que eles sejam democráticos, eles violam direitos, e por isso é necessário uma proteção adicional, uma proteção complementar que possa garantir esses direitos ou um espaço específico para que as pessoas que tenham seus direitos violados, sejam porque não puderam acessar serviços públicos, por exemplo, de saúde, de educação, ou porque o Estado agiu com suas forças de segurança para violar o direito à vida, à integridade pessoal ou à liberdade, possam acessar esse sistema internacional, possam acessar toda essa normativa construída por meio de tratados, sejam eles vinculantes ou não, para demandar direitos e demandar que no âmbito doméstico ali, o executivo, o legislativo e o judiciário garantam esses direitos. Então, a gente tem um cenário de construção de normativas internacionais de direitos humanos muito marcado
também por essa mobilização política que foi realizada após a Segunda Guerra Mundial. E as mulheres não ficaram de fora dessa mobilização política, é importante dizer, tiveram mulheres presentes nas discussões da declaração, inclusive mulheres brasileiras, que puderam influenciar a importância de que essa declaração também reconhecesse o direito à igualdade entre homens e mulheres nesse momento. Se ela ainda é tímida para compreender que a categoria de mulher não é uma categoria universal, que existem diferenças dentro do próprio grupo mulher e que muitas vezes essa ideia de universalidade ela pode ocultar opressões ou implicar numa visão de que os direitos das mulheres só vão ser garantidos a partir de uma perspectiva, né, da violência vivenciada por mulheres brancas que ocupam posições de privilégio dentro desse grupo minoritário. Então, essa declaração, ela ainda é tímida para pensar as violações interseccionais, para pensar o quanto, existem posições de privilégio, de opressão, mas também posições ali de resistência, experiência de mulheres que podem construir a luta de outras formas para garantir direitos. Ela ainda é tímida, mas é esse o momento de construção e consolidação de uma série de normas que vão sendo criadas posteriormente. Por quê? Porque se entendeu que a declaração e seu caráter universalista não era suficiente para garantir direitos humanos. E aí nós temos uma série de grupos, Existe uma origem social também na proteção dos direitos do direito internacional de direitos humanos. Por quê? Porque os grupos e movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento negro, principalmente o movimento de mulheres negras e o feminismo negro, o movimento, por exemplo, de trabalhadores de terras, a populações indígenas, eles vão se organizar também porque eles vão compreender que não basta lutar por direitos na esfera interna, ou seja, na esfera, doméstica ali, entre os sistemas e arranjos institucionais que existem para isso, mas que é preciso também uma mobilização transnacional, reconhecendo os pontos comuns de luta de determinados grupos que se encontram, por exemplo, no sul global, reconhecendo, de certa forma, consensos na maneira de lutar e que é preciso, então, formar arranjos para que essa luta transnacional também seja feita, seja para influenciar a construção das normas internacionais, e aí a gente tem, por exemplo, a Convenção, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que parte também dessa mobilização de mulheres de dizer, olha, a Declaração Universal ela é insuficiente para garantir direitos de mulheres, a gente precisa ter um tratado que discuta a violência contra a mulher, que discuta essa discriminação no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar. E isso, a construção não vem apenas da representação que os estados têm nos espaços das Nações Unidas ou da Organização dos Estados Americanos, mas vem também da maneira como organizações e movimentos sociais se mobilizaram, se articularam para estar nesses espaços e requerer a produção normativa e decisões judiciais que pudessem avançar na proteção de direitos. E aí, para quê, Para que eles pudessem, num efeito que a gente pode chamar bumerangue, que tem uma pesquisadora, a Catherine Sickin, ela desenvolve bastante, que é justamente levar externamente para que possa, rebater no âmbito interno e auxiliar nas ações de incidência política, nas ações de advocacy, mas também nas ações de comunicação e atuação no âmbito do litígio estratégico no judiciário. Então, levar para o âmbito internacional para expor essas violações, dar visibilidade às lacunas existentes no direito interno, também para proteger direitos de determinados grupos, e aqui, por exemplo, mulheres ao acesso ao mercado de trabalho ou aos direitos reprodutivos e sexuais. Um exemplo, por exemplo, é a participação do NUDEM durante as sessões do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também chamado de CEDAW, para discutir as dificuldades de acesso à saúde às mulheres que buscam serviços de saúde de aborto legal. E discutindo também a maneira como mulheres são criminalizadas por exercer ou não seus direitos sexuais e reprodutivos. E essa é uma forma do NUDEM levar esse tema no âmbito internacional, indicar que o Brasil não tem cumprido suas obrigações nessa temática e trazer de volta aqui internamente, principalmente quando saírem as observações conclusivas, justamente para fazer essa mobilização pela garantia de direitos de mulheres, que em sua maioria, que não acessam esses serviços, são as principais mulheres atendidas pela Defensoria, que são mulheres negras, periféricas, pobres e que têm uma dificuldade, de acessar esses serviços de saúde por conta da mobilização de uma série de estereótipos e de violências que estão associadas a essa negativa de acesso. Então, aqui tem algumas fotos dessas mobilizações, mas é justamente para mostrar
que direito internacional, ele não está apenas, né, distante, ele também parte dessa origem social. E aí a gente precisa, né, falar um pouco quais são essas instâncias. E por que é importante compreender as instâncias? Para saber qual tipo de instrumento internacional ou de decisão judicial você vai utilizar na sua atuação interna para combater a discriminação racial e de gênero, mas também para entender quando você precisar acionar esse sistema, qual sistema vai atender melhor as expectativas, né, das pessoas, das vítimas, dos movimentos sociais. E aqui a gente vai começar falando do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. E o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, né, a gente já traz como referência, né, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, porque foi em torno dela que foram construídas uma série de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, mas também instituições como o Conselho de Direitos Humanos, que vai justamente a partir, né, de relatores especiais em determinadas temáticas, ou mesmo das discussões na revisão periódica universal, trazer problemas identificados nos estados para cumprir com as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos, aqui inclusive relacionadas às discriminações. Então, aqui eu trouxe uma divisão só para vocês entenderem um pouco como, né, a ONU funciona. A gente tem os comitês de tratados, então, Comitê de Direitos Humanos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Discriminação Racial, Mulheres, Crianças, Torturas, o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura, Migrantes, Desaparecimento e Pessoas com Deficiência. A gente tem o Conselho de Direitos Humanos, que eu trouxe aqui, que nós vamos ter, então, os relatores especiais vinculados, então, temos relatores especiais para a extrema pobreza, relator especial para as execuções extrajudiciais, e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, que faz essa organização em termos de secretariado, estabelece, por exemplo, relatórios em relação à violação de direitos humanos ou parâmetros, como o Protocolo de Minnesota, em que desenvolve quais parâmetros devem ser adotados quando a gente está falando sobre investigação de mortes violentas, como, por exemplo, as execuções extrajudiciais praticadas por forças de segurança, ou o Protocolo de Istambul, que foi desenvolvido no âmbito do Alto Comissariado, também com a discussão sobre quais parâmetros devem ser utilizados nas perícias dos casos de tortura. Eu falo um pouco rápido aqui, mas eu espero que vocês estejam, né, acompanhando. Então, se tiverem dúvidas, já vão mandando que depois eu posso esclarecê-las, né, por e-mail ou por outro formato, como for melhor para a ideia. Então, aqui é um panorama geral para vocês entenderem a organização mesmo desse sistema. E um ponto muito importante dentro do sistema é justamente os comitês dos tratados. Por quê? Além de receber petições individuais, então você pode encaminhar casos, né, como, por exemplo, o caso Aline Pimentel, que discute direitos reprodutivos de uma mulher residente numa comunidade periférica do Rio de Janeiro, que não teve acesso a esses direitos reprodutivos, sofreu uma série de violações no hospital, e o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher reconheceu que o Estado brasileiro violou direitos reprodutivos, estabeleceu uma série de recomendações, reconheceu, inclusive, a dificuldade das mulheres negras em acessarem serviço de saúde em igualdade às mulheres brancas. Então, a gente tem esse comitê de tratados, que podem receber petições individuais, que vão, né, fazer a supervisão também do cumprimento do Brasil e dos outros estados desses tratados, vão periodicamente, né, incluir observações conclusivas da maneira como o Estado tem ou não cumprido com essas obrigações. E um outro instrumento importante são os comentários gerais. Os comentários gerais, eles são considerados no direito internacional o que a gente chama de uma fonte do direito internacional de soft law. O que é isso? Não seria uma norma vinculante em si, mas uma norma que teria um caráter de denunciar, no sentido não denunciar, mas acho que a expressão melhor seria de indicar a existência e a construção de uma normativa internacional naquela linha. Então, que os órgãos internacionais estão construindo, né, consensos e normas que vão indicar como se deve interpretar tratados de direitos humanos. E os comentários gerais, eles foram traduzidos pela Defensoria Pública, pelos núcleos especializados, de vários comitês. Então, os tratados do Comitê de Direitos Econômicos Sociais, os tratados do Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, Direitos Humanos, né, para eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, pessoas com deficiência, relacionado, né, à eliminação da discriminação racial. Então, a gente vai ter uma série de
comentários gerais que foram traduzidos, que podem ser instrumentos importantes para pensar, por exemplo, a análise de uma política pública. Então, nós temos, no âmbito do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, uma discussão sobre direito à moradia adequada e sobre as garantias, né, procedimentais nos casos de despejo, que é o 4º e o 7º, né, os comentários gerais 4º e 7º. E você pode utilizá-los para analisar a maneira, por exemplo, como o Brasil tem construído políticas públicas de garantia da moradia adequada, ou para analisar como foram realizados despejos, reintegrações de posse, se foram observados todos aqueles parâmetros internacionais. No caso, né, da discriminação racial, é possível utilizar os comentários gerais para compreender melhor as políticas de cotas, né? E como as políticas de discriminação positiva devem ser construídas, quais direitos devem ser garantidos. Então, esses instrumentos normativos são importantes para análise da política pública, para análise, por exemplo, da identificação da violência contra a mulher em determinado caso. Então, eles são instrumentos interessantes que fica aí o link para vocês acessarem e terem mais conhecimento. Como aqui a gente tem um enfoque para falar sobre a discriminação racial e de gênero, eu vou falar um pouco sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E para a Convenção também sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, é importante a gente retomar o contexto da sua criação. O contexto foi, né, de discussões sobre as leis de segregação racial nos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul e todas as lutas de liberação colonial dos países africanos contra, né, esses países que ainda eram colonizados por países europeus. E é nesse momento que surge a convenção para dizer que é necessário definir o que seria discriminação racial como uma restrição baseada em cor, raça, descendência, origem nacional ou étnica, que restringe o exercício dos direitos humanos em igualdade em diversos domínios, sejam social, cultural ou econômico. Ali a gente vai ter uma série de direitos previstos, muitos deles baseados em direitos econômicos, sociais e culturais, nas ações afirmativas, direitos civis em geral, como locação, receber herança, casar, reunião, expressão, religião. Ali tem um mandado, né? Tem uma determinação de que é necessário criminalizar delitos de discriminação racial, vedo, apartheid, segregação, propaganda de ódio racial. E estabelece também a possibilidade de um comitê para supervisão do tratado, e esse comitê hoje recebe petições individuais, sendo que o Brasil autorizou o recebimento de petições desde 17 de junho de 2002, então pode ser encaminhado petições individuais. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, ela vem em 1984, então vê que é um período, né, ali de transição da Guerra Fria, e ele vai entender, também estabelecer um conceito de discriminação contra a mulher, como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por objetivo o resultado de anular o gozo ou exercício da mulher de direitos e liberdades fundamentais. Assim como a Convenção, né, sobre a eliminação da discriminação racial prevê, essa Convenção vai trazer uma série de disposições, né, de medidas de proteção da maternidade, combate à exploração sexual, tráfico de mulheres, eliminação dos estereótipos no ensino escolar, nos ambientes de trabalho, o acesso à igualdade salarial e previdenciária, licença maternidade e discussões sobre a igualdade no casamento. E existe também um comitê de supervisão do tratado, como eu já tratei aqui, o caso Aline Pimentel, que discute justamente os direitos reprodutivos, e o Brasil já foi responsabilizado internacionalmente por esse comitê. Agora eu quero falar um pouquinho, a gente falou do sistema global de proteção, trouxe, né, algumas referências, e agora eu gostaria de falar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um sistema regional de proteção de direitos humanos, do qual o Brasil, o Estado brasileiro, faz parte. Esse sistema, ele foi se organizando em torno da Organização dos Estados, né, americanos, e um instrumento central é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em 1992, mas que foi promulgada em 1969, quando muitos países da América Latina viviam ditaduras militares. Então, tem essa
esse paradoxo, né? Como países, né, no âmbito da Assembleia da OEA, que vivenciavam, né, assim como o Brasil, período de ditadura militar, aprovam uma convenção que trata justamente sobre a proteção de direitos humanos. E essa convenção, ela vai trazer uma série de direitos, direito à proteção familiar, direito das crianças, direito a viver livre de qualquer forma, né, de privação da vida, direito à integridade pessoal, aqui física e psicológica, e a vedação da tortura, direito às garantias judiciais, que é o acesso ao judiciário, ao acesso ao recurso. Então, a gente vai ter essa convenção que vai estruturar também a criação de uma comissão Interamericana de Direitos Humanos e a criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao qual, né, essa comissão vai poder encaminhar casos se os estados, né, não cumprirem com as suas recomendações em petições individuais, desde que os estados aceitem a competência contenciosa dessa corte, né? No caso do Brasil, essa aceitação só veio em 1998. Então, se a gente tem a Convenção Americana ratificada em 92, nós só vamos ter essa aceitação da competência contenciosa em 98. E a partir de então, né, desse instrumento, nós vamos seguir no sistema interamericano, assim como no sistema ONU aconteceu, a produção normativa de uma série de tratados específicos. Então, nós temos a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, concluída em Belém do Pará, por isso ela é conhecida como Convenção de Belém do Pará. Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre ela com a Paula, defensora pública também vinculada ao NUDEM. E nós tivemos mais recentemente agora a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Eu trouxe aqui as convenções que têm uma relação maior com o tema dessa aula, mas há uma outra série outras convenções temáticas no âmbito do sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos que vocês podem procurar depois. Lembrando, inclusive, que a criação, né, dessas convenções temáticas também foram objeto de críticas de muitas pesquisadoras e ativistas, porque elas trouxeram uma certa compartimentalização do direito internacional que dificulta a análise complexa, né, que são as discriminações, que não se apresentam apenas de forma unidimensional, como essa é uma discriminação racial, uma discriminação de gênero. Não, mas elas se apresentam de forma combinada, de formas múltiplas ou interseccionadas. Então, há também uma crítica dessa maneira de compartimentalizar, como uma crítica que dificulta o acesso para discutir violações de direitos humanos que sejam complexas, que partam dessa intersecção do sistema de dominação, como classe, gênero e raça, que criam, né, uma série de desvantagens para determinados grupos minoritários. Então, só para explicar para vocês, né, eu já falei da comissão e da corte, mas a corte e a comissão, então, vão ser consideradas esse sistema interamericano de direitos humanos e um espaço complementar de proteção de direitos. Ele é voluntário, no sentido que o Estado ele tem que ratificar ou assumir os compromissos internacionais, mas uma vez assumido, ele tem que cumprir, tem que alterar a normativa interna que esteja em desacordo com essas normas e tem que cumprir as decisões que sejam vinculantes. Ele é subsidiário no sentido do que a gente já falou, que o Estado tem o dever primário de proteção, de prevenir e reparar violações de direitos humanos antes de que possa se acessar o sistema internacional. E por isso, acessar esse sistema tem algumas regrinhas ali específicas, como o esgotamento dos recursos internos, a regra da quarta instância. Então, no sistema regional de proteção de direitos humanos, existe todo um procedimento para acessar. Então, no caso de um caso individual, você primeiro vai encaminhar esse caso à corte, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana vai fazer uma análise de admissibilidade, que passa pela análise dos requisitos ali de esgotamento dos recursos internos, por exemplo. Analisado essa admissibilidade, passa-se a uma análise do mérito, que vai ser uma análise focada na violação ou não desses tratados interamericanos e no estabelecimento de medidas de reparação. Nessas medidas de reparação e essas recomendações que são direcionadas ao Estado, em caso de não cumprimento, se o Estado tiver aceitado a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é possível encaminhar esse caso à corte em caso de descumprimento. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma explicação muito simples, rápida, né, sobre esse fluxo de acesso ao sistema internacional. A minha ideia não é
passar muito tempo discutindo os procedimentos, até porque eu sei que algumas colegas, defensoras, defensores, né, estão aqui assistindo também, já tiveram outros cursos da IDEP, ou estudaram para o concurso esses procedimentos, ou atuam, né, muito fortemente, mas a ideia é só dar uma dimensão geral para quem ainda não teve contato com esse sistema internacional. E por que, né? Talvez o Nudem tenha me chamado para falar sobre isso, né? Sobre os aportes dos sistemas internacionais. Porque existe uma obrigação estatal a partir do momento que você ratifica esses tratados como Estado brasileiro, a partir do momento que você indica que você assumiu um compromisso internacional de cumprir determinados parâmetros internacionais de proteção dos direitos das mulheres, das pessoas negras e das mulheres negras. E a gente diz, né, é uma expressão, um conceito do direito internacional, que é o controle de convencionalidade, que foi desenvolvido pela Corte Interamericana numa série de casos que tratam especificamente sobre o direito à memória e justiça de transição, nos casos de países que vivenciaram ditaduras militares. E a partir desses casos, a Corte desenvolveu a ideia de que é necessário que exista uma compatibilidade da atuação interna, das leis, das políticas públicas, das decisões judiciais e da própria atuação da Defensoria Pública, aqui com os tratados de direitos humanos que foram ratificados e as decisões internacionais que interpretam as obrigações previstas nesses tratados. Então, toda vez que a gente vai analisar um caso, que a gente vai tentar compreender uma demanda que chega à Defensoria Pública ou que chega aos movimentos sociais, a gente também pode olhar para se foi feito o controle de convencionalidade por parte dos agentes estatais quando analisaram esse caso, ou se é um caso que já está no judiciário, se ele ainda não foi, ou se é uma política pública que está impedindo o acesso das pessoas, né, de mulheres, em especial mulheres negras, àquela determinada política, pensar também o controle de convencionalidade dessa prática. E nos casos que envolvam discriminação de gênero e raça. Então, a ideia que guia, né, o norte, a premissa que guia essa apresentação é um pouco isso. E por isso que eu achei importante trazer aqui, por mais que vocês tenham tido já um módulo 1 para discutir discriminação e interseccionalidade, alguns conceitos, porque eles vão me ajudar a construir as discussões daqui para frente. E o primeiro é, o que é discriminação? E aqui eu trouxe um conceito que vem do Adilson Moreira, eu coloquei ali entre parênteses Moreira 2020 a página que tá, que é o tratado dele de antidiscriminação, que ele vai dizer, né, de direito antidiscriminatório, que ele vai dizer que o conceito de discriminação está relacionado com o tratamento diferenciado de uma pessoa em relação a outra, um tratamento que a coloca em uma situação de desvantagem. Então é importante entender que a discriminação não é qualquer tipo ou forma de diferenciação, mas é aquela diferenciação que resulta uma desvantagem que está associada à manutenção de hierarquias arbitrárias, hierarquias que não são justificadas de modo objetivo. E aqui, por exemplo, é importante a gente trazer que a discriminação ela não ocorre apenas no nível interpessoal das pessoas, né, nas relações interpessoais, mas elas refletem arranjos hierárquicos, né, e relações nas instituições que mantêm e reproduzem essas desigualdades ao longo do tempo. Então, são discriminações estruturais, relacionadas a uma série de eixos de desigualdade que podem estar articulados ou não para criar essas situações de desvantagem, manter essas situações de desvantagem que se reproduzem ao longo do tempo, dificultando cada vez mais a desconstrução desses arranjos hierárquicos. E por que o direito tem a ver com isso? O que o direito internacional tem a ver com isso, né? O direito, ele tem que oferecer ferramentas e mecanismos para combater essas práticas excludentes, não apenas de uma forma individual, mas é necessário que esse sistema de proteção de direitos crie uma lógica protetiva para grupos minoritários e vulneráveis. Então, o direito à igualdade, à não discriminação, ele tem que nortear todo o sistema de proteção de direitos humanos e os tratados internacionais, eles abordam isso. Então, dentro da proteção internacional de direitos humanos, o princípio da não discriminação e o direito à igualdade norteiam todos os tratados, eles perpassam a garantia de todos os direitos, e é considerada uma norma, inclusive, imperativa, ou seja, uma norma de jus cogens, que ela não vai poder ser revogada, né?
E aí, já que nós estamos falando, né, um pouquinho sobre discriminações de raça, discriminação de gênero, é importante a gente ter, né, esses conceitos preliminares muito claros, que classe, gênero e raça são sistemas de dominação construídos no interior das estruturas da sociedade, a partir dos processos econômicos, políticos, jurídicos, e não são apenas identidades. Então, tem relação ali com os sistemas de poder. Então, são sistemas que reproduzem e reproduzem desigualdade, influenciam os aspectos pessoais das vidas das pessoas e grupos. E aqui o Adilson ele traz, por exemplo, a discussão das microagressões raciais, a maneira como, né, nas relações interpessoais também tem efeitos dessa produção de desigualdade sistêmica. Então, a gente tem a criação, né, contínua dessas desvantagens sociais e uma distribuição injusta do acesso aos recursos materiais, sociais e simbólicos. Então, não é só o racismo e o machismo, a discriminação de gênero, ele implica não só em discriminações e desvantagens simbólicas, né, relacionadas à criação de estereótipos ou às dificuldades de colocação, né, igualitária nos espaços do casamento. Ela também tem implicações na distribuição econômica desses recursos. Então, por exemplo, quando a gente olha para o acesso à educação de mulheres negras no Brasil, quando a gente olha para as diferenças salariais de mulheres e homens dentro de espaços de trabalho de mulheres brancas e mulheres negras. Então, aqui é importante a gente compreender que essas desvantagens são construídas, né, dentro desses processos, que são econômicos, jurídicos, e isso é um ponto de partida para análise também no sistema internacional. Então, o que a gente vai ter, né, no geral? Posições sociais de privilégio e marginalização que se articulam e que podem se modificar a depender da maneira como a gente analisa isso de forma relacional. E aqui eu queria relembrar, a Winnie já deve ter tratado no módulo 1, inclusive fiz o curso da Winnie, que eu recomendo muito a todas, todos e todos, em que ela vai, né, inclusive coloco ela aqui como uma referência também na construção aqui no Brasil, né, de reflexões sobre a interseccionalidade, da maneira como a contribuição para discutir interseccionalidade, essa discriminação de raça e gênero que se articulam, o quanto é central a contribuição do trabalho intelectual e ativista das mulheres negras para a origem desse conceito. E é um conceito que ele está intrinsecamente relacionado à experiência das mulheres negras, aqui eu preciso fazer um ajuste no PPT que saiu errado, das mulheres negras e das mulheres que constroem essa resistência dentro do sul global, como, né, a Lélia vai dizer, as mulheres indígenas, ameríndias e as mulheres negras. Então, aqui eu trouxe a Kimberly Crenshaw, dos Estados Unidos, a Lélia Gonzalez, a Patrícia Hill Collins e a Winnie Bueno, como essas referências que articulam esse referencial teórico para pensar não só sobre direito, mas sobre políticas públicas, sobre, né, a maneira como o Estado se organiza, a própria estrutura do Estado se organiza. E aqui a gente entra no ponto 2, né? A gente falou do sistema internacional, como ele se estrutura, falou um pouco sobre discriminação, mas será que o sistema internacional está aberto para discutir as discriminações de gênero e raça? O sistema internacional ele é capaz de analisar discriminações interseccionais? E aqui posso dizer a vocês, como a Patrícia Hill Collins coloca, que a aproximação da interseccionalidade do campo de direito internacional de direitos humanos é um caminho para superar limitações impostas para uma leitura que é muitas vezes dogmática dos tratados e para incorporar algumas ferramentas que permitem, né, conceituar essa discriminação, seja em casos práticos contenciosos, nos órgãos de proteção ou na produção normativa, frente às diferentes categorias protegidas por esse tratado internacional. Definir alcance de direitos, promover reparações. Então, a Patrícia Hill Collins está dizendo, direito internacional tem um potencial importante para trazer referenciais para discutir discriminação de gênero, reconhecer essas violações que são complexas, então definir a importância de se olhar o contexto em que se insere uma violação, quais são as situações específicas que permitiram que aquilo acontecesse, quais são as raízes, né, as causas profundas dessa violação, e interpretar de forma diferenciada os tratados internacionais, não de forma, né, compartimentalizada, pensar uma reconceituação dessas categorias protegidas, e ela está dizendo isso de alguma forma também com referência à luta que foi feita no decorrer dos anos para que o sistema internacional passasse a
discutir gênero e passasse a discutir raça com seriedade, com construção de parâmetros e medidas de reparação. Isso se deve a quê? A uma atuação transnacional de mulheres que superaram algumas críticas que foram mobilizadas pelo movimento feminista aos tratados internacionais e às discussões que eram feitas, que apenas consideravam a experiência dos homens e invisibilizavam muitas vezes as experiências de mulheres na temática de violações de direitos humanos. Então, a gente tinha obstáculos, uma série de obstáculos na construção de parâmetros. E as conferências de Beijing, de Durban, que tem as fotos aqui, elas vão mostrar essa articulação muito forte, transnacional de mulheres, para dizer que isso precisava ser discutido no âmbito internacional e que não dava para invisibilizar essas violações. E aí a gente vai ter um movimento que é chamado de transversalização das discussões de gênero em âmbito internacional, que ele também foi muito criticado porque ele associava a categoria gênero exclusivamente à categoria de mulher, numa interpretação muito biológica, mas que levou as discussões de gênero para todos os tratados que estavam lidando com temáticas, como pessoas com deficiência, discriminação racial, mas ainda muito focado nesse olhar de gênero como, né, uma categoria unidimensional, não discutia a existência, né, de privilégios e desvantagens e marginalizações dentro desse próprio grupo que poderiam impactar a experiência de mulheres, seja de resistência ou de, né, de resistência às violações de direitos ou de vivência dessas violações, que deveriam ser considerados para produzir marcos normativos, porque dependendo da maneira como eles fossem construídos, isso invisibilizaria a experiência de mulheres. Por exemplo, quando a gente discute, muitas vezes, a forma como foram construídos parâmetros internacionais sobre violência contra a mulher. Muito a partir da experiência, muitas vezes, né, a partir da experiência de mulheres brancas, e desconsiderando, por exemplo, a experiência de mulheres negras e as críticas, né, formuladas pelo movimento abolicionista, por exemplo, sobre o cárcere, sobre a resposta penal para a superação da violência contra a mulher, como insuficiente para lidar com as raízes profundas do problema, né, da violência contra a mulher. Então, aqui é para dizer mais uma vez, o sistema internacional tem uma origem nas lutas sociais. E aí, esses obstáculos, eles ainda existem, mas eles estão sendo superados aos poucos, né, a partir dessa luta. E aqui eu queria trazer uma referência da Sueli Carneiro, quando ela fala um pouco sobre as conferências de Beijing e do Bran, que ela fala, né, que foram os esforços desenvolvidos pelas mulheres nessas conferências que permitiram com que a redação final, né, na convenção, da declaração de Beijing, afirmasse a necessidade de intensificar esforços para garantir o desfrute em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais a todas as mulheres e meninas que enfrentam múltiplas barreiras para seu desenvolvimento e seu avanço devido a fatores como raça, idade, origem étnica, cultura e religião. Então, aqui, o que a Sueli Carneiro está dizendo? O quanto as mulheres foram importantes, as mulheres brasileiras e as mulheres negras, para que se discutisse também, dentro da Convenção de Beijing, a maneira como as mulheres negras experimentavam violências ou experimentavam processos de resistência e processos coletivos de luta de forma diferente das mulheres brancas, e que se isso restasse invisibilizado no sistema internacional, ele não teria o potencial de garantir direitos ou transformações sociais como ele dizia ter. Então, é interessante olhar para esses movimentos, né, e como isso vai sendo incluído. Então, a CEDAW, no comentário geral 25, por exemplo, ela vai trazer, né, de alguma forma, uma discussão já de forma implícita sobre a interseccionalidade. Quando ela fala, por exemplo, que o contexto deve ser considerado para pensar as violações que atravessam a vida de mulheres. Então, a vida das mulheres e homens deve ser considerada de modo contextual, de modo relacional, e as medidas devem ser adotadas em direção a uma verdadeira transformação de oportunidades, instituições e sistemas, para que não sejam fundamentados exclusivamente nesses paradigmas masculinos que historicamente determinam, né, as posições de poder e os padrões de vida. A gente vai ter, né, uma discussão aqui que alguns grupos de mulheres, além de sofrerem a discriminação dirigida contra elas enquanto mulheres, também podem sofrer múltiplas formas de discriminação com base em motivos adicionais, como raça, identidade. Então, aqui a gente começa a perceber que a discussão do sistema internacional ela vai se modificando a partir
da influência da mobilização política de mulheres, de mulheres feministas negras e de, né, mulheres do sul global, em especial as brasileiras. Então, a Edna Roland, por exemplo, do Fala Preta, teve um papel central em Durban. A Lélia Gonzalez teve um papel central nessas discussões também, então isso é importante ser pontuado. E agora, olhando para o sistema interamericano, né? A gente falou um pouquinho da CEDAW, falou das dificuldades dos tratados, das mobilizações em Beijing. Agora eu quero falar um pouco das dificuldades, né, do sistema interamericano incorporar uma discussão sobre a discriminação de gênero. Pedir desculpa para vocês que eu também estou meio resfriada, então a minha voz está um pouco ruim. Em relação ao sistema interamericano, desde a criação da corte, demorou muitos anos para que um caso adotasse de forma efetiva a perspectiva de gênero. Isso se deveu a vários fatores. Primeiro, porque a composição de juízes era exclusivamente de juízes homens, então foram poucas mulheres, né? É a partir só de 2006 que a gente vai ter mulheres compondo, né, de forma mais presente, e mulheres feministas, né, no caso, compondo esse número de juízes que integram a corte. Então, resistências que nós temos internamente, que já foram pontuadas pela Yasmin, pela professora Fabiana, por exemplo, internamente, para que o judiciário ou o direito reconheça as violações e as discriminações de gênero, nós também vamos ver isso no sistema internacional, porque ele não está descolado, né, das dinâmicas e das discussões e das opressões que nós encontramos no âmbito interno. Ele é um reflexo também, até porque um dos principais atores do sistema internacional é o próprio Estado, que é um dos maiores violadores de direitos humanos. Então, é só em 2006, com o caso da prisão Castro versus Peru, que é um caso que discute violações de mulheres que estavam presas, né, durante a ditadura militar peruana. Não, era uma prisão que tinham, né, pessoas presas que eram associadas ao movimento Sandeiro Luminoso, e nesse momento o exército, né, as forças policiais entram nessa prisão com bombas, balas de borracha, exigem o desnudamento de mulheres na frente de policiais do sexo masculino. E quando a corte analisa esses fatos, ela identifica que a experiência que as mulheres tiveram naquela prisão foram afetadas de maneira diferente dos homens, e que isso era preciso ser considerado para reconhecer a violação da Convenção de Belém do Pará. Nesse primeiro momento, ainda é tímida a decisão da corte, ela não diz muito bem as razões, né, e a possibilidade de judicialização da Convenção de Belém do Pará, mas ela está aqui aplicando pela primeira vez esse instrumento, e aplicando não só para discutir as relações interpessoais, né, a violência doméstica, mas dizendo que o próprio Estado pode ser esse autor dessa violência também, quando ele diretamente, por conta da discriminação de gênero, pratica atos de violência contra a integridade física de mulheres. Então, esse é um caso muito importante, ele é inicial para as discussões do sistema interamericano, e ele é seguido logo em 2009 pelo caso Campo Algodoneiro versus México. E esse caso ele é um paradigmático porque pela primeira vez a corte adota a expressão de feminicídio para descrever mortes violentas de mulheres em razão do seu gênero. O caso ele associa os mais de 300 feminicídios que aconteciam na cidade de Juárez a uma cultura sistemática de discriminação, tanto na motivação desses crimes, quanto na resposta que o Estado dava. Então, o que se identificou ali? A corte não se aprofunda nesse entendimento, mas as mulheres que morreram, né, no campo algodoneiro eram, em sua maioria, mulheres que trabalhavam nas empresas maquiladoras, eram mulheres migrantes, eram jovens, crianças, e mulheres que residiam em comunidades periféricas. Essa pobreza, o trabalho infantil, as condições precárias de trabalho, isso, né, não é considerado tanto pela corte como motivação de pobreza, motivação para a violência e para o feminicídio, mas tem ali um contexto de desproteção específico dessas mulheres. E é muito importante esse caso para ele avançar, né? Não só reconhecer a violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por conta da ausência de investigações em que foram incorporados estereótipos de gênero, para não seguir com as investigações contra essas mulheres, mesmo, né, os pais e familiares terem se dirigido às delegacias de polícia para fazer a denúncia, mesmo existindo um contexto de feminicídios, né, recorrente, como esses 300 casos que foram citados pela corte, é o que a gente percebeu ali que
que foi desconsiderado pelos agentes essa perspectiva de gênero para analisar o caso. E a corte vai desenvolver boa parte dos parâmetros que hoje, né, ela avançou e ampliou sobre o combate à violência contra a mulher. E aí, eu queria entrar mais especificamente, após esses obstáculos, na discussão desses parâmetros de combate à discriminação de gênero e racial. E aqui eu já vou fazer concomitantemente a discussão dessa atuação prática, citando, né, alguns casos concretos e articulações. É óbvio, né? Tem uma série de dificuldades de trabalhar com esses casos, porque muitas vezes o direito não consegue dar conta da complexidade da discriminação racial e de gênero. Por isso que as atuações nesse tema de combate à discriminação, elas têm que ser articuladas, né? Não só no âmbito do judiciário, nos espaços institucionais, né? Mas principalmente nos espaços de mobilização política. É a partir dessa ideia, né, de ação, de resistência e de agência que a gente consegue se articular, isso não só no campo do judiciário, mas também fora dele. E em relação aos parâmetros, eu vou falar de alguns parâmetros internacionais, não vou conseguir falar de todos com vocês, eu vou começar falando sobre os principais parâmetros desenvolvidos pelo sistema internacional na matéria do tema dos direitos das mulheres, né, em especial, né, da discriminação de gênero e racial, mas eu queria trazer um ponto importante aqui, o quanto existe uma centralidade, seja no sistema interamericano ou no sistema global de proteção de direitos humanos, em discutir de forma muito mais intensa a violência contra a mulher do que outros temas que afetam também a vida das mulheres e que contribuem para a reprodução da discriminação de gênero e da discriminação racial. Então, acho que esse é um ponto importante, né, e uma ressalva de se fazer. Eu vou falar muito mais dos casos do sistema interamericano do que do sistema global. Mas, de qualquer forma, existe uma centralidade, né, nesses dois campos, em olhar menos, por exemplo, para os direitos econômicos, sociais e culturais das mulheres, em olhar, né, um pouco menos para a questão da convivência familiar e as possibilidades, por exemplo, do casamento homoafetivo, né? A gente teve um avanço mais recentemente, a partir de 2012, mas existe ainda uma centralidade em se olhar para a violência de gênero e sua associação com a discriminação. E muitas vezes, né, desconsiderando a interseccionalidade de gênero e raça para fazer essa análise sobre violência de gênero. Então, aqui eu vou falar um pouco dos parâmetros sobre violência de gênero e discriminação, vou falar sobre convivência familiar e casamento homoafetivo entre mulheres, vou falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, brevemente, porque eu vi que a Paula trouxe bastante essa reflexão. E vou falar sobre um pouquinho sobre direitos econômicos, sociais e culturais a partir de um caso que eu considero muito importante no sistema interamericano, que é o Fábrica de Fogos. E, por fim, pensando na atuação prática, eu vou trazer algumas reflexões sobre as medidas de reparação e como vocês podem olhar para o sistema internacional para pensar as atuações internas nesse tema. Então, vamos falar sobre violência de gênero no sistema internacional. Nós temos, óbvio, né, na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as mulheres, que a Paula já citou na aula dela, algumas, né, definições ali do que seria violência de gênero. Eu quis trazer um pouco a Convenção de Belém do Pará, que vai trazer que, para os efeitos da convenção, a violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada em gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E aqui já vem uma crítica, né? Porque ela trata muito pouco da violência econômica. Então, ele é um instrumento muito importante e amplo, mas ele invisibiliza esse fator econômico que pode atingir também mulheres em termos de violência. E aí, a violência física, sexual e psicológica vai ser definida melhor no artigo 2º, que vocês podem ler um pouquinho ali, como a corte vai especificando um pouco essa violência. Para a corte, então, além, né, da convenção, aí a Convenção Belém do Pará vai definir enquanto tratado, enquanto instrumento normativo, mas esse instrumento normativo, ele não fica, né, inerte, ele não está isolado ou alheio à possibilidade de interpretação. Por quê? Todo instrumento internacional, tratado, ele tem que ser um instrumento vivo, de olhar para o contexto, olhar para a maneira como as discussões vão se aprofundando em determinados temas e por quê, né, o acesso à justiça internacional e de mulheres e mulheres negras especificamente, ele vai se alterando os obstáculos ou
os enfrentamentos a partir, né, de contextos específicos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma discussão que nós não tínhamos há anos atrás, que é sobre tecnologia. Por exemplo, como o reconhecimento facial tem um viés, né? O reconhecimento facial tem um viés que resulta em discriminações tanto, né, contra crianças e adolescentes, mulheres trans e pessoas negras. Então, é importante que esse seja um instrumento vivo. E aí eu passo um pouco para a maneira como a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem interpretado a Convenção de Belém do Pará. E aqui um ponto importante para trazer é que, para a Corte, a violência de gênero é reconhecida como uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, de modo que o direito que a mulher tenha o direito de ter uma vida livre de violência, que inclui o direito a ser livre de toda forma de discriminação. Então, para a corte, quando ela fala sobre, né, o direito a viver livre de violência, ela está dizendo especificamente que é o direito de viver livre de toda forma de discriminação, porque esses dois conceitos estão imbricados. A discriminação é uma forma de violência e é ela que exacerba essa violência de gênero que se manifesta, né, tanto pela violência física, quanto a psicológica, quanto a econômica. Eu vou trazer um caso que é da Comissão Interamericana, mas por quê? Não só porque é um caso do Brasil, mas especificamente porque ele foi muito importante para a Corte posteriormente avançar na maneira como ela aplica hoje a Convenção de Belém do Pará. Esse é um caso que ele tem um histórico muito importante, porque ele se insere nesse movimento da década de 90, né, que tem relação com as conferências de Beijing, que a gente já trouxe as reflexões da Sueli Carneiro sobre, né, essa temática e sobre a mobilização transnacional de mulheres e mulheres negras em específico, mas essa década de 90 também representou uma discussão, seja nos movimentos sociais e nos movimentos feministas, né, porque os movimentos feministas são múltiplos, mas também no âmbito acadêmico sobre o tema de que os direitos das mulheres são direitos humanos. E aí, o caso Maria da Penha é construído pelo CLADEM dentro desse contexto, né, o CERRIL e o CLADEM, e ele é proposto em 1998. Então, nessa década de discussão sobre o acesso às mulheres à justiça, o acesso às mulheres a direitos, à violência e à discriminação. Ele é proposto em 98, e ela denuncia o Brasil pela tolerância e omissão no trato das demandas de violência doméstica contra mulheres. A Maria da Penha ela foi vítima de diversas humilhações e agressões durante toda a sua vida conjugal e uma dupla tentativa de assassinato em 1983 por parte do seu esposo. E até a proposição da demanda nesse momento, o Estado não tinha julgado a violação sofrida. Ele não tinha sido condenado ou responsabilizado por isso, ou a Maria da Penha recebido qualquer forma de suporte e apoio do Estado em relação a isso. E aí, em 2001, após a ausência de uma série de respostas, a comissão considerou que esse caso ele revelava um padrão sistemático de violência contra a mulher e o direito à igualdade. Ele entendeu que o sistema judicial e a legislação brasileira não estava preparado para lidar com casos de violação de direitos das mulheres, porque demorava para investigar e punir, porque não tinham delegacias da mulher que pudessem analisar esses casos com maior especificidade, porque faltavam normativas protetivas, como a gente tem hoje, as medidas protetivas da Maria da Penha, e que nesse caso existia uma convenção, uma violação também da Convenção de Belém do Pará. Então, esse caso ele foi muito importante porque é esse momento que a comissão está analisando um caso que trata da discriminação de gênero e da violência doméstica. Ele é um caso que vai, né, se dialogar muito com as discussões da segunda onda do movimento feminista, que trata, né, do direito que o privado também é público, apesar da série de críticas formuladas a essa expressão, que desconsidera muitas vezes a experiência das mulheres negras que sempre tiveram uma vivência no mundo do trabalho, principalmente no Brasil, em um contexto, né, de colonização, escravidão e as lógicas, né, de discussão de embranquecimento e também democracia racial, mas de alguma forma ela traz uma resposta no sentido de que o sistema internacional e o sistema de justiça não pode tratar a violência doméstica que acontece, né, entre particulares no ambiente familiar como um tema que não é público. Na realidade, cabe ao Estado sim ter uma atuação ali preventiva
e de responsabilização caso essa violência ocorra. Então, o que a comissão está dizendo aqui que vai ser importante para trazer as discussões da corte posteriormente nos casos de feminicídio praticados por agentes particulares e não pelo Estado, que é justamente o Estado sim tem que se envolver para garantir direitos de mulheres que se encontram em situação de violência doméstica ou violências praticadas no ambiente familiar. E é a partir desse caso que vai ter toda uma mobilização interna, né? O caso não se encerrou na comissão. Mesmo que a comissão não traga recomendações vinculantes no sentido, né, de que ela é um órgão quase judicial, diferentemente da corte, o Estado brasileiro, a partir de uma mobilização interna muito grande, em 2006, ele aprovou a Lei Maria da Penha, que nós também, né, tem uma série de pesquisas indicando críticas a essa lei, mas que ela é um marco normativo importante para dizer, de um lado, que as discussões sobre violência doméstica não devem ser feitas só na seara criminal, então não é só a resposta punitiva que vai garantir direitos das mulheres, mas é o acesso a serviços públicos de saúde, é a articulação de medidas protetivas, então ali tem uma série de discussões que vão partir desse caso, trazendo a importância, né, daquilo que eu trouxe no começo da aula, de como o sistema internacional ele pode ser usado para esse efeito bumerangue. Você dá visibilidade a uma violação que acontece no âmbito interno, você indica, né, os obstáculos, você indica o que está ali naquele momento, né, sendo escondido no âmbito do Estado em termos de políticas públicas, ou quais são as omissões do Estado naquele sentido, para trazer internamente, usar esse instrumento, esses parâmetros desenvolvidos para pressionar para a criação de políticas ou para decisões judiciais que adotem perspectiva de gênero. O caso Maria da Penha é um caso da comissão, e posteriormente a gente vai ter essas discussões nos casos de feminicídio. Aqui eu cito Campo Algodoneiro, que eu já falei, Vélez Franco e Gutierrez Hernandes, né? Um é de 2009, outro de 2014, um de 2015 e outro de 2017. E quais são esses parâmetros, né? O primeiro é a doutrina do risco previsível e evitável, que é o quê? A obrigação estatal direta, que a gente, né, indireta, que a gente trouxe pelo não cumprimento de deveres de prevenção e proteção frente aos atos de particulares. Então, o Estado ele vai poder ser, sim, responsabilizado internacionalmente por violações que foram praticadas não pelo Estado e pelos seus agentes diretamente, mas indiretamente, quando ele tem conhecimento daquela violação, existe um risco imediato à integridade, à liberdade ou à dignidade e à autonomia daquela mulher e à sua vida privada, e ele não atua para minimizar, para prevenir ou impedir a concretização do risco. Então, é a partir dessa teoria que os estados vão sendo responsabilizados pelo feminicídio, inclusive o Estado brasileiro, no caso Márcia Barbosa, que é um caso recente também que eu não acrescentei aqui. O dever de devida diligência. Então, além, né, de poder ser responsabilizado por atos de particulares, a Corte Interamericana vai desenvolver, e isso ela não desenvolve sozinha, ela desenvolve também a partir dos comentários gerais do comitê, né, da CEDAW. E entre esses compromissos que vêm da Convenção de Belém do Pará é justamente que as obrigações do artigo 8º e 25 da Convenção Americana, que tratam, né, respectivamente, do devido processo legal, né, das garantias judiciais e da proteção judicial, que é o acesso ao recurso, eles devem ser interpretados a partir da Convenção de Belém do Pará, criando um dever reforçado do Estado de investigar com devida diligência as violações de direitos humanos que afetam mulheres. E investigar com devida diligência significa incorporar a perspectiva de gênero nas investigações, que essas investigações elas têm que ser rápidas, sérias, efetivas, afastando qualquer característica que as tornem ilusórias, preservando as provas obtidas, realizando a perícia, né, de forma rápida, séria, evitando a repetição do depoimento dessas mulheres para que não exista revitimização sobre o que aconteceu. É importante que exista, por exemplo, capacitação dos agentes policiais e dos agentes do judiciário para lidar com esses casos com perspectiva de gênero, adotar linhas investigatórias, né, questionar as linhas investigatórias
que analisam, por exemplo, o comportamento sexual das vítimas, suas vestimentas, vidas sociais. Então, há uma clara vedação da corte à mobilização desses estereótipos de gênero. O que a corte não faz, na maioria desses casos, é associar, né, a discriminação racial com a discriminação de gênero, que isso pode ser um obstáculo, tanto para as investigações nesses casos, quanto para pensar medidas de reparação que efetivamente tenham um impacto, né, na vida das mulheres e das mulheres negras, ou das mulheres indígenas, por exemplo. Então, aqui tem alguns desses critérios estabelecidos pelo dever de devida diligência. E aqui eu trago um caso muito importante, justamente do que a gente já falou aqui sobre a categoria de mulher não poder ser uma categoria universal, que existem, né, diferenças entre esse grupo, é que a corte ela traz um avanço em 2021, que é no caso Vicky Hernandes e outras versus Honduras, quando ela entende que a Convenção de Belém do Pará não é aplicada para mulheres considerando exclusivamente o sexo biológico, apesar de um voto divergente, né, nesse caso, que eu recomendo que vocês leiam para entender as resistências que existem no sistema internacional ainda de incorporação de uma perspectiva internacional. Esse voto é, inclusive, de uma juíza mulher, era a presidenta da corte nessa época, e eu sugiro que vocês leiam também para entender o quanto ainda existem resistências para avanço nessa temática sobre a discriminação de gênero e racial e sobre as discussões sobre a interseccionalidade no campo internacional. Então, nesse caso, né, que trata da responsabilidade do Estado pela ausência de investigação e punição dos agentes estatais que foram responsáveis pela morte da Vicky Hernandes, que era uma mulher trans, trabalhadora do sexo e defensora de direitos humanos em Honduras, ele reconheceu que o Estado tem que também adotar esse dever reforçado de devida diligência para investigar e sancionar a violência, entendendo que as mulheres trans também devem ser protegidas pela Convenção do Belém do Pará. E aqui eu leio o trecho para vocês, né? Essa violência é construída sobre um sistema de dominação patriarcal fortemente enraizado em estereótipos de gênero e constitui uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. A violência contra pessoas baseadas na identidade, na expressão de gênero e especificamente contra mulheres trans também se baseia no gênero, como construção social das identidades, funções, atributos socialmente atribuídos a mulheres e homens. Sua manifestação responde, no entanto, a um padrão específico de violência e discriminação, e por isso deve ser tratada levando em conta suas particularidades para fornecer uma resposta adequada e eficaz. E aqui é importante dizer que a Convenção de Belém do Pará ela tem que ser interpretada a partir de uma perspectiva interseccional. E aqui, a partir dessas reflexões do direito internacional sobre acesso à justiça das mulheres vítimas de violência, que eu trago uma atuação prática do NUDEM, justamente para discutir o direito, né, de uma mulher vítima de estupro de recorrer de uma sentença de absolvição pela justiça militar. E aqui esse caso do NUDEM, ele se articula muito a parâmetros internacionais que foram construídos, por exemplo, no caso Rosen do Canto e no caso Fernandes Ortega e outros versus México, que são casos que discutem, né, a não competência da justiça, do foro militar, da justiça militar, para investigar crimes, né, praticados contra civis, inclusive crimes, né, que tratam de violência sexual, mas a importância de que mulheres tenham o direito, né, de recorrer à justiça, de participar ativamente do processo penal e que esses devem seguir, né, parâmetros de devida diligência nessas investigações. Então, essa decisão, essa atuação do NUDEM, ela é muito importante nesse sentido, e o próprio STJ reconhece que não se pode privar a vítima que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico de qualquer tutela jurisdicional, sobre pena de ofensas garantias constitucionais de acesso à justiça do duplo grau de jurisdição. Então, aqui há uma interpretação dessa legislação para garantir os direitos das vítimas. E para pensar sobre esses temas, também é importante retomar todos esses parâmetros internacionais que foram construídos pela Corte Interamericana, nesses casos do México, em que agentes militares praticaram violência sexual contra essas mulheres de comunidades indígenas da região de Guerrero, no México. Então, aqui a gente tem um ponto importante da construção do caso, e o quanto construir um caso para litigar em âmbito interno também pode partir das decisões jurisprudenciais da Corte Interamericana nessa temática.
Passo agora a falar um pouquinho dos direitos reprodutivos, que é o tema que eu vou falar menos com vocês, justamente porque eu vi que a Paula conversou bastante com vocês sobre esse tema. O slide ficou um pouco bagunçado, depois eu ajeito para compartilhar com vocês. Mas a Corte Interamericana ela teve a oportunidade de discutir o tema dos direitos reprodutivos em 2 casos. O Artavia Murilo versus Costa Rica, sobre a discriminação indireta derivada da proibição legal de fertilização in vitro e impacto desproporcional nas mulheres por conta da maneira como se constrói ideais de maternidade. E no IV versus Bolívia, em que a Corte considerou que a esterilização forçada de mulheres também está associada a assimetrias de poder em espaços hospitalares e ao desrespeito à autonomia da mulher para decidir por meio de um consentimento livre, prévio e informado sobre o seu corpo. Então, nesse caso, o IV versus Bolívia, uma mulher foi esterilizada sem seu consentimento informado e, de certa forma, suas condições socioeconômicas, sua condição migratória foram fatores determinantes para essa discriminação que ela vivenciou e essa violência, né, física, que foi a violência obstétrica vivenciada por ela ao ser esterilizada de forma forçada, sem seu consentimento. Então, aqui também são trazidas, né, referenciais, nesse caso, da própria CEDAW, do comentário 33, que discute a importância da gente compreender a mulheres não como uma categoria homogênea e exemplificar que experiências, que causas que geram violações ali, que permitem, né, uma maior exposição a determinadas vulnerabilidades de violência. Como a gente está caminhando assim para trazer e para fazer a discussão dos casos, agora eu trato um pouquinho sobre o tema da proteção da convivência familiar e da destituição do poder familiar e dos direitos de família, que eu vi que foi discutido por vocês também com a Yasmin. Então, eu queria trazer alguns aportes do sistema internacional sobre esse tema para dialogar com as reflexões que ela já fez sobre o divórcio, sobre o acesso à pensão alimentícia, que foram discussões importantes de compreender que a violência econômica também está nas relações familiares, como você, né, articula, por exemplo, a Lei Maria da Penha para pensar a mobilização de pedidos ao judiciário, quanto muitas vezes, né, o direito de família, ele aparenta ser neutro, mas ele incorpora uma série de medidas discriminatórias contra mulheres, quando, por exemplo, a Nálida trouxe na aula uma discussão sobre a alienação parental e como ela é utilizada e mobilizada muitas vezes, né, por homens que praticaram violência doméstica no decorrer da relação intrafamiliar para limitar, né, o contato de mulheres com seus filhos. Então, aqui a gente tem também o direito internacional contribuindo com essa discussão. Por exemplo, no caso Ramírez Escobar e outros versus Guatemala, que trata especificamente de procedimentos de declaração de abandono familiar e adoção internacional dos irmãos Ramírez em cartório, num contexto guatemateco de fragilidade regulatória e institucional marcado pela ausência, né, pela existência, na verdade, de redes de venda de criança. E esses 2 irmãos foram separados dos seus genitores, né, e foram encaminhados para adoção e nunca mais puderam ter contato com seus genitores. E nesse caso, o que foi utilizado, né, tanto pelos órgãos da assistência social para produzir relatórios, quanto pelo próprio judiciário ao decidir pela destituição do poder familiar e adoção, foi justamente a mobilização de estereótipos de gênero relacionados tanto à situação de ser mulher, de ser uma mulher, né, lésbica, e também de ser uma mulher que estava em situação de pobreza para decidir sobre a separação familiar. Então, a Corte vai dizer que a mobilização desses estereótipos de gênero, orientação sexual, posição econômica pelas autoridades para justificar a declaração de abandono e a adoção produziram uma discriminação dessa mulher ter a proteção da família e os direitos das crianças. Então, aqui a gente tem a importância de compreender o quanto a discriminação praticada em desfavor, né, dos genitores, dessa mãe, também impacta nos direitos das crianças. Então, tem uma articulação aqui que a Corte faz, que é para trazer a reflexão do quanto, né, a discriminação de gênero e a discriminação racial tem impacto na maneira como o judiciário, os órgãos da assistência social, os órgãos da saúde olham para essas relações familiares. E tratando um pouquinho sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre pensão alimentícia, que foram discussões trazidas para Yasmin, eu trago aqui a recomendação 29 sobre o artigo 16 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que
fala justamente das consequências econômicas do casamento, que isso pode ser utilizado para pensar sobre eventuais casos na prática que vocês possam, né, ter acesso, como, por exemplo, casos em que as mulheres são impedidas de acessar os bens econômicos após a separação, quando ainda não existiu a formalização do divórcio, e o comitê vai dizer que ele está preocupado com as consequências econômicas para mulheres do casamento, divórcio, separação e morte, né? Que vários países têm demonstrado, né, perdas de renda das mulheres após divórcio, e separação, redução dessa renda familiar, porque muitas vezes o que aumenta, né, a dependência da assistência social. Então, aqui, essa intensificação para mulheres que são pobres, né, dessa redução da renda. Então, essa recomendação ela é muito interessante para dizer, né, que é também tema de direitos humanos falar sobre família, mais uma vez rompendo com essa ideia, né, de que muitas vezes, né, o privado não vai poder ser discutido na seara, né, das discussões sobre o público, na verdade, né, vai ser excluído dessas discussões de garantia de direitos de mulheres. E aqui, mais um trecho dessa recomendação geral que fala que os direitos das mulheres à igualdade dentro da família é universalmente reconhecido, como é evidenciado por uma série de comentários gerais, que foram aqueles comentários que eu deixei o link para vocês, sobre o tema. Então, acho que vale dar uma olhadinha para entender que o sistema internacional não está focado, né, apesar da centralidade no tema da violência de gênero, também está focado em outros temas, como as condições econômicas das mulheres no casamento, quando tem sua dissolução, mesmo nas discussões sobre pensão alimentícia. Queria trazer agora, né, as discussões do caso Atala Rifo e Filhas versus Chile, que é um caso também que foi discutido muito na opinião consultiva 24, que trata do casamento sobre pessoas do mesmo sexo, né, os dois, né, tanto a Atala Rifo quanto a opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o caso, ele trata também, mais uma vez, de discriminações enfrentadas por mulheres no âmbito do judiciário, por conta, né, da proibição da guarda de que a Atala, né, exercesse a guarda de suas filhas, né, por ela ter se separado do pai das filhas e constituído uma relação homoafetiva com outra mulher. E a corte vai entender que houve uma discriminação da orientação sexual atrelada à condição de mulher da Atala Rifo e que isso implicou também uma violação dos direitos das crianças. Então, aqui é um caso importante para avançar essas discussões, não só do âmbito, né, da violência de gênero, mas do reconhecimento de direitos civis e políticos de mulheres no âmbito internacional. Para terminar e passar para as discussões sobre reparação, que são discussões também muito atreladas aos casos práticos e à atuação prática nesses casos, eu quero trazer o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, que deveriam ser empregados e empregadas, né? No caso, a tradução que foi dada pela corte. E esse é um caso muito importante, porque ele discute um contexto, né, de um território no interior da Bahia, em que, né, muitas pessoas, né, na época da colonização e ainda do período escravocrata, pessoas, mulheres e homens negros exerciam, né, esse trabalho forçado nessas regiões, e após a escravidão, a pobreza e o acesso às formas de trabalho dignas não foram, a pobreza permaneceu e não foram criados mecanismos de acesso ao trabalho digno para essas pessoas. Então, é uma continuidade, né, de discriminações e de violências e opressões desse período escravocrata. Isso está muito atrelado, por exemplo, a manutenção, né, a partir do mito da democracia racial, a partir de uma lógica de que o Brasil, né, é um país em que o racismo não existe, de não discutir, não dar visibilidade para a maneira como existem permanências de políticas de trabalho forçado, de não acesso ao trabalho digno, e esse caso em específico, a Corte reconheceu a responsabilidade do Brasil por conta da morte de 60 pessoas e 6 sobreviventes de uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na Bahia, assim como dos 100 familiares das pessoas falecidas. Dessas pessoas, 59 eram mulheres, 19 eram meninas, então ainda crianças ou adolescentes, e a maioria dessas trabalhadoras eram negras e viviam em condições de extrema pobreza e sem qualquer capacitação para exercer as atividades
de extremo risco pessoal. Então, a corte, ela reconheceu a necessidade de investigar as ações de particulares, então que o Estado deveria ter acompanhado o que estava acontecendo nessas fábricas, deveria ter tido EPI para essas pessoas, não deveria ter permitido trabalho infantil, que, né, esse trabalho na fábrica de fogos era uma das piores formas de trabalho infantil. Então, aqui vai estabelecer uma série de obrigações do Estado em relação às atividades empresariais, especificamente atividades que reproduzem desigualdades econômicas, que colocam mulheres, né, fora desse mercado de trabalho, dessa vida digna, e identificou que houve, né, uma demora prolongada de reparação dessas famílias, investigação dos casos. E o que é interessante desse caso é que, como eu já disse, né, que o judiciário tem uma resistência internamente de reconhecer discriminações raciais, isso não é diferente no sistema interamericano. Se o racismo estrutural, o mito da democracia racial interfere na maneira como a gente discute esses temas internamente, isso também está no âmbito internacional e existiu um apagamento muito grande de fazer essa discussão no sistema interamericano de direitos humanos. De certa forma, esse apagamento ele se coloca tanto em relação às mulheres negras e às mulheres indígenas, quando os casos analisam de uma forma super inclusiva, né, do gênero, no sentido de que só olha para gênero para discutir aquelas violações ou reparações e esquece que aquela violação está atrelada à existência de uma intersecção de gênero e raça, e isso, né, se colocou durante os anos, seja nas discussões na OEA, seja nas discussões dos próprios juízes e juízas nas decisões do caso da corte. E esse caso da fábrica de fogos, ele é um marco em mudar esse posicionamento, de certa forma, porque a corte ela vai reconhecer que essa situação discriminatória que acontecia na cidade de Santo Antônio de Jesus, ela era resultado, né, de um cenário de discriminação estrutural que articulava gênero, raça e classe. Então, ele reconheceu ali que a causa de violações de direitos dessas mulheres, né, que essas mulheres afrodescendentes foram expostas na fábrica de fogos, estava relacionada a essas opressões, que não é uma opressão única por ser mulher, mas é uma opressão econômica, racial e sexista. E por isso determinou uma série de reparações justamente voltadas para reverter essa situação discriminatória por meio de medidas positivas e uma série de outras recomendações de estudo econômico do local, de reorganização das atividades econômicas, de acesso à educação, aquelas mulheres. Então, tem uma série de discussões ali muito maiores no tocante ao entrelaçamento de discriminações. Deixei um trechinho para vocês, né, que a corte vai determinar medidas de igualdade material para essas mulheres, que ela reconhece a violação do artigo 26 da Convenção Americana, que trata justamente da implementação progressiva de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, esse caso ele é muito paradigmático nesse sentido. A corte, né, traz uma análise interseccional a partir do momento que ela olha para o contexto histórico, reconhece que são as opressões econômicas, de gênero e raciais que derivam desde do período escravocrata, que excluíram as mulheres do mercado de trabalho, colocaram essas mulheres em condição, né, de trabalho forçado e de uma série de dinâmicas ali de violência e empobrecimento para determinar medidas de reparação. Então, esse caso é um caso interessante para pensar políticas públicas também internamente ou contextos específicos em que violências semelhantes, né, de acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais aconteçam. Para terminar, eu trago um pouquinho, principalmente no sistema interamericano, os aportes desse sistema internacional para pensar reparações com perspectiva de gênero e racial, ainda que existam obstáculos para tanto, existe uma análise muito ainda super inclusiva, né, no sentido de que o gênero tem destaque, não se olha para as diferenças, né, entre mulheres quando se analisa as discriminações. Mas eu queria trazer alguns modelos de reparação que foram identificados por mim na minha dissertação de mestrado nos casos que envolvam, né, mulheres, né? Essas reparações são compensações pecuniárias, medidas de restituição, reabilitação, satisfação. Tem uma centralidade muito grande na investigação e punição de responsáveis por violências de direitos humanos e as garantias de não repetição, que são de diversas ordens. Um ponto importante é que a Corte, nos casos de feminicídio, estabeleceu a importância de que a situação de discriminação estrutural em que se encontram, né, esses fatos do caso, então isso acontece muito no caso Campo Algodoneiro,
as reparações, elas têm que ter um viés de transformação. E um viés de transformação é ter um reforço dessas garantias de não repetição e a adoção de uma perspectiva de gênero na formulação dessas reparações. Então, a gente vê um avanço da corte, muito mais focado no gênero do que na discriminação racial, né? E aqui eu queria citar alguns modelos de reparação que podem ajudar a pensar na prática, quando você lide com caso de discriminação racial e de gênero, para pensar que medidas de reparação daquela violação podem estar presentes, né, além, por exemplo, de medidas de reparação econômica. Então, aqui, por exemplo, a corte traz, né, como medidas, publicação de sentença, indenização do dano material, indenização do dano moral, tratamento médico ou psicológico, investigar e eventualmente punir os responsáveis, ato público de reconhecimento ou pedido de desculpa, capacitação dos funcionários públicos, aqui polícia, MP, né, juízes, médicos, profissionais de assistência social, criação de política pública específica, como ela faz no caso da fábrica de fogos, protocolo de investigação com perspectiva de gênero e outras categorias protegidas, como ela faz muito nos casos de feminicídio ou de violência praticada contra mulheres no período das ditaduras militares, produção de dados e estatísticas para auxiliar na produção de políticas públicas, alteração de leis, quando essas leis, por exemplo, impedem o acesso de mulheres de maternidade, como aconteceu, por exemplo, no caso da fertilização de vitro, bolsas de estudo, iniciativas de educação em direito, e aqui eu trago, por exemplo, uma das reparações que foram determinadas no caso Fernandes Ortega e outros versus México, sobre a violência sexual praticada contra uma mulher indígena na comunidade de Guerreiro. Ali, a corte determinou a criação de um centro a ser administrado por mulheres indígenas para discutir a violência de gênero nessas comunidades, também reconhecendo que muitas vezes mulheres indígenas deixam de denunciar a violência sexual por conta também de discriminações vivenciadas dentro da comunidade por conta de aspectos culturais. Ali nós temos também a construção de memoriais, fortalecimento das políticas já existentes, produção de vídeo, material de audiovisual para falar sobre aqueles temas, busca, né, das pessoas desaparecidas ou entrega de restos mortais nos casos de desaparecimento de pessoas ou execuções sumárias, e estabelecimento de justiça especializada, por exemplo, quando a corte discutiu o caso, né, de violação sexual contra meninas e crianças. Então, a gente vê que a corte ela tem avançado em propor medidas de reparação que muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, nas ações de indenização, para além dessa medida, né, de recebimento de indenização pecuniária, né, do valor em dinheiro. E eu acho que elas são essa referência, né, para pensar em reparações do direito internacional pode ser importante para a gente discutir em casos práticos. É certo que na minha visão, de certa forma, a corte ela acaba determinando muitas vezes reparações com um enfoque muito institucional. Então, alteração de determinada instituição ou capacitação daquela instituição, alteração de leis. Mas talvez para a gente pensar de fato, né, o combate à discriminação de gênero e racial, a gente precisa ter uma visão que a Patrícia Hill Collins traz muito, e a Kimberly Crenshaw, da interseccionalidade, a própria Lélia Gonzalez, de que interseccionalidade ou discutir discriminações interseccionais passa por pensar a interseccionalidade enquanto ação, como ação, no sentido de que não se pode focalizar apenas nas violências vivenciadas, mas especialmente na agência e nas experiências de resistência dessas mulheres que construíram, por exemplo, modificações no próprio sistema internacional que passa a considerar, por exemplo, a interseccionalidade, que passa a entender que as mulheres não vivenciam discriminações de uma forma unidimensional ou da mesma forma. Então, de certa forma, é importante que, ao pensar sobre discriminação de gênero e racial, a gente avance em medidas de reparação que sejam voltadas justamente para o fortalecimento de grupos políticos, de movimentos sociais, porque é apenas a partir dessa mobilização que é possível avançar tanto na construção de parâmetros internacionais que reflitam as suas lutas, né, por justiça, por memória e suas lutas por mais direitos, mas também que pensem, né, o quanto o fortalecimento desses grupos podem propor outras perspectivas e outras experiências para a gente construir mecanismos que auxiliem na proteção de direitos. E eu encerro por aqui.
Agradeço a todas, todos e todos que continuaram comigo até o final. Eu sei que eu falei muito. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar no chat ou encaminhar por e-mail. E eu estou disponível também para responder eventuais perguntas que vocês tenham pelo meu e-mail pessoal, que é surraile@gmail.com. Muito obrigada.